Queridos amigos, muito boa noite. Prazer estarmos aqui. A gente está acostumado a Teresópolis sempre frio, né? Hoje ninguém vai reclamar do frio hoje aqui, né? Então, hoje está muito quente por aqui, mas vamos nós, né? Vamos preparar aí a nossa última reunião de sábado, né, do ano, né? E nós temos hoje o Jean para falar para a gente, né? O Jean já está ali com seu estudo ali para a gente refletir um pouco. O Brasil, coração do mundo, quarta do Evangelho. Vamos ler, como sempre, uma página de Pão Nosso, né, do Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então vamos abrir ao acaso. É a página de número 46. Vós, entretanto. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Paulo, né, obviamente, Epístola aos Romanos, capítulo 15, versículo 1. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-se-lhe à oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento de seu reino. Os tempos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Isso pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade, mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados da luz acesa pela infinita bondade do Cristo em vosso mundo íntimo. É imprescindível tome cada um os seus instrumentos de trabalho na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos, nem pobres da misericórdia do Senhor. A página nos chamando a reflexão dos nossos conhecimentos que trazemos. Senhor Jesus, querido amigo, aqui viemos mais uma vez, trazendo nosso embornal, repleto dos conhecimentos que fomos adquirindo aqui e ali e depositando-os todos para guardarmos para o futuro. Entretanto, o futuro é hoje, Senhor. É momento de retirarmos todos os tesouros do conhecimento, a fim de que ele possa fluir através dos nossos braços, nossas pernas, as mãos que acarinham, que enxugam lágrimas, que abraçam, aos pés que nos levam onde existe uma alma sofrendo o pranto e o ranger dos dentes. Por isso te rogamos, Senhor, internece-nos o coração, para que possamos transformar os conhecimentos em práticas do bem. Fica conosco nesse momento, ampara o nosso querido amigo Jean, que fará nosso estudo a benefício de todos nós. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Jean, por favor. Boa noite a todos.
meus irmãos, quando a Márcia manda uma mensagem para a gente, convidando, né, para uma palestra, e não temos o tema, sempre aquele questionamento: o que nós vamos falar? Aí a gente pede uma inspiração, né, Mauro, para ver o que a gente fala. Aí eu pensei, é final de ano, último sábado da Casa Espírita, vamos arranjar uma encrenca para o Mauro. Vamos fomentar um pouquinho as nossas reflexões para o próximo ano que está à nossa porta. E quando nós falamos de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, possivelmente é um dos livros que mais tem questionamentos a respeito dentro da doutrina espírita. E quando nós pensamos que o próximo ano é um ano que, dentro da expressão do povo brasileiro, se fala de pão e circo, nós teremos eleições e teremos, futebol, né? Vamos ter uma Copa do Mundo, e eu não sou ligado a nenhum dos dois, nem a política, nem a futebol. Descobri que era ano de futebol, que eu estava atendendo uma paciente, a televisão estava ligada e estava tendo um sorteio de Copa do Mundo. Eu falei, quando ela? Já ano que vem. Então, brincadeiras à parte, eu não vou falar de política, apesar do livro. Se você quiser caminhar por esse viés, nós vamos encontrar um caminho de política ali, mas não é a nossa proposta. Mas como ao longo da nossa conversa, eu vou propor uma dinâmica onde nós precisamos nos locomover um pouquinho para a direita e para a esquerda, para que nós saibamos que não tem nada a ver com política nem lateralidade, mas simplesmente um movimento corporal que nós vamos precisar fazer só para uma reflexão. Então, quando nós falamos de Brasil, Coração do Mundo, nós somos chamados, né, muitas vezes, a refletir sobre a pátria que nós tivemos a oportunidade, estamos tendo a oportunidade de estarmos encarnados mais uma vez, ou pela primeira vez. Não sabemos, né? Não temos esse negócio. Mas eu cortei um pedaço ali. Brasil, Coração do Mundo. E qual o nosso papel nesse movimento? Qual o nosso compromisso com esse Estado, né? Com esse país que estamos aqui? Essa obra aí, pelo Humberto de Campos, ela é publicada em 1938. Fotografia de Chico Xavier, Humberto de Campos. Se nós pensarmos em 1938, era véspera de quê? Da Segunda Grande Guerra Mundial. A Alemanha já se movimentava com Hitler, né? E todo o seu arsenal, muito maior do que o bélico, era o arsenal mental, né? Como ele conseguia a figura do Hitler. Ele tinha um poder, né, de movimentação no campo mental dos demais espíritos que se encontravam com ele na Alemanha. E em compensação, todos os outros países se calavam naquele momento com esse crescimento no plano físico desse movimento da Alemanha, preparando para a Segunda Guerra. E quando nós não tomamos partido, né, do vizinho que está tendo um problema, alguma coisa, em algum momento aquilo vai refletir para a gente. Quando nós percebemos um problema, olhamos para ele e ignoramos, por enquanto não está incomodando a minha casa, com certeza esse movimento vai chegar no seu portão em algum momento. Isso não aconteceu. E na esfera espiritual, né, tudo que acontece conosco aqui já passou no plano espiritual, antes de acontecer no plano físico. Então, na esfera espiritual já tinha toda a movimentação ali dessa Segunda Guerra acontecendo. Todos os espíritos fomentando isso. E o Brasil recebe, através de Chico Xavier e Humberto de Campos, essa psicografia, tá, falando sobre o papel do Brasil. Tá? Qual o nosso papel em relação a isso. E aí vem toda a nossa narração, né, nossa formação histórica em relação a esse processo. Tá? E como esse trabalho, né, foi feito. Então, Humberto de Campos nos traz o que não tem nos livros de história. Tá? Nós espíritas temos a oportunidade de ter lido a história e ter visto ela de um campo diferente. Então, quem não leu o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tá? Eu li ele há 30 anos atrás. E eu falo sempre como professor, quando a gente mais aprende é quando nós paramos para compartilhar esse conhecimento com os outros, nós temos que nos atualizar. Dessa vez eu não li, mas lá no Amazon Prime lá tem esse livro todo narrado, todos os capítulos, né, estudado, então vale a pena quem tem lá, de repente não tem tempo, mas durante o seu trânsito, né, algum momento em casa, você consegue ali estar na cozinha mexendo em alguma coisa, escutar esses capítulos comentados, então a gente consegue novamente. Em qualquer época da vida que nós escutarmos ele for discutido novamente, nós vamos ter uma visão diferente, tantas informações ali nesse livro. Então nós temos toda a narração dessa formação histórica, né, que aconteceu no Brasil. E nós temos lá
esse propósito de interpretar essa missão moral do Brasil. Eu vou ler a primeira parte aqui, a introdução, o capítulo lá que Emmanuel se manifesta. Né? O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro a expressão consoladora de crença de fé raciocinada, e ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Se os outros povos atestarem o progresso pelas expressões realizadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias da separatividade, inundando todos os campos das atividades humanas em uma nova luz. Eis em síntese o porquê da nossa atuação nesse sentido. Então o Brasil ele vem com uma missão. E quando a gente fala de missão, automaticamente na nossa mente parece que o missionário, né, ele não vai sofrer revés, ele não vai sofrer com a família dele, ele não vai ter problemas. Se nós pensarmos todos nós, vamos pensar no grande missionário nosso, Bezerra de Menezes. Não sei se vocês sabem, mas o Bezerra enterrou 9 filhos. E nem todos eles eram no ventre. Alguns já com 22 anos, outros com 7 anos. E era um missionário do planeta. Imagina que alguém aqui está preparado para enterrar 9 filhos? Acho que não está preparado nem para ter 9 filhos, né? Se pensar em ter 9 filhos na situação atual, isso para a gente é impensável. Imagina enterrar 9 filhos. Então, quando a gente pensa em missão, a gente vai na nossa cabeça essa ideia que não vai ter problema se você está ali com uma missão. Seria mais ou menos 007, né? O Tom Cruise está lá escalando lá, relaxando, chega lá um apito lá no relógio dele. Lá você tem uma missão a ser cumprida daqui a pouco. Em 10 segundos o seu relógio vai explodir. Essas missões não são assim, né? Essa missão ela vem para o nosso planeta. Vem problemas e vem soluções juntos. Vem espíritos com diversos problemas e vem espíritos que também vão ser auxiliados. Assim Deus programa, é assim Deus determina que diversos espíritos estejam aqui para compartilhar conosco dessas dificuldades. Então, nesse panorama nosso, está lá Iléu, né? O Eliel, dependendo da pronúncia dele, conversando com Cristo sobre as dificuldades no planeta. E naquela época o mundo, principalmente a Europa, se afundava, principalmente na época da Inquisição, tá? Que começou lá no século XI, né, por ali. E nós tínhamos um problema muito sério com a Inquisição, que durou até o século XVII para XVIII. Se nós pensarmos que a Inquisição julgava as pessoas sem ter direito de defesa de uma forma cruel. Nós que participávamos disso de alguma forma, estávamos lá ou sofrendo ou participando das atrocidades, e as pessoas eram simplesmente julgadas por qualquer denúncia, sem esse direito de defesa, eram colocadas em roupas de tecido muito grosso, tecido este feito de algodão ou de outra coisa altamente inflamável, e era colocado fogo nessas pessoas. E o mundo estava passando por todo esse processo. E Léo e sua falange lá, rogando ao Cristo, e numa conversa, ele fala da necessidade de ter um novo celeiro no mundo. Celeiro esse espiritual, onde diversos espíritos tivessem a oportunidade da regeneração, do crescimento, uma nova oportunidade. E o Cristo, né, como um bom pedagogo, ele pergunta a Léo, onde vai ser isso? Ele, nas terras do sul, Senhor. Imagina o Cristo, que é o governador desse planeta, desenhou esse planeta, ele não saberia onde que era o sul, onde eram essas terras, mas ele responde com a pergunta, e onde são essas terras? É mais para o sul. Essa terra onde tem muitas plantas, tem muitas folhagens, muitas flores, para colher vai ser um berço, vai ser um grande celeiro do mundo, para o plano físico e principalmente para o plano espiritual. Tanto que um grande pesquisador, né, Humboldt, quando estava na Amazônia, pesquisando, ele fala da riqueza do solo, ele vê a riqueza física do estado, daquela região ali do norte do país. Ele fala sobre isso, que o Brasil é um grande celeiro do mundo. Em riquezas, em minerais, nós sabemos até hoje, disputados por diversos países, né? E ele recolhe isso, mas na parte espiritual nós não tínhamos noção em relação a isso. E quem é Iléu? Iléu é avô de Gamaliel. Nós lemos lá uma obra muito linda que são há 2000 anos atrás. Ele já fazia parte do Sinédrio, da parte hebraica. Já tinha toda
uma parte moral erguida ali. E ele é convidado posteriormente por Cristo para ser quem? Ismael, o governador do nosso país. Tá? E traz toda a situação montada ali da árvore do cristianismo, e ela é transplantada para o Brasil. E aos poucos, essa árvore é transplantada aos poucos. Vem as raízes primeiro para cá, tá? Onde nós percebemos, né, a formação. E o Cristo fala o quê? A gente vai ter a tranquilidade e o amor dos indígenas que lá se encontram. Vamos na Europa e vamos pegar o país mais pobre de lá, que são os portugueses. Mas são trabalhadores. São os trabalhadores que eu quero naquela terra. Os nossos irmãos africanos também estavam nessa programação. Mas só que eles estavam na programação como trabalhadores, como mão de obra que ajudariam a erguer esse país aqui. Mas como todo decaído, os portugueses, aqueles espíritos que ali estavam naquele momento, tiveram oportunidade de ter dinheiro, de ter riqueza, tá? Mas estavam pobres naquele momento, vêm para o Brasil e ao deparar com tanto poder, tá, com tanta riqueza, faz mais uma vez o quê? O homem, quando ele tem poder, ele tem riqueza, muitas vezes é uma prova muito grande. Diz, né, que a pobreza é bem mais fácil de passar do que a riqueza, porque os desafios são maiores. Então, novamente, esses portugueses ali, eles crescem, né, esse olhar sobre o povo africano que aqui chega e faz o quê? Escraviza esse povo. E começa a escravidão. E aí começa o nosso grande problema, o nosso grande karma coletivo, digamos assim. O nosso maior problema, maior, que não foi a escravidão, mas a maldade imposta aos nossos irmãos africanos que aqui vieram. A dose de maldade imposta por nós naquela época, ou sofrida por nós espíritos naquele momento no nosso país. Esse celeiro convidado para ser o celeiro do mundo. E aqui aquelas atrocidades todas acontecendo, tá? E as falanges espirituais trabalhando, diversos, né? Chegaram os jesuítas no país, chegaram diversos missionários aqui tentando ajudar a amenizar esse processo. E muitos deles se perderam também dentro desse processo. Tá? E o que o Cristo faz? Ismael, mais uma vez, né, elevando os pensamentos de suas falanges ao Cristo, que periodicamente visita o nosso planeta, ele é o governador daqui, e ele pede a Jesus, mais uma vez, que não aguenta esse sofrimento desse povo africano, a nossa perda, novamente, do caminho que nós assumimos. E o Cristo faz o quê? Ismael chega lá, né, com aquele jeito de Cristo, estou sofrendo, chorando pelos nossos povos. Aí o Cristo fala assim para ele, com a tranquilidade: vamos fazer o seguinte, você vai pegar a minha bandeira, que é Deus, Cristo e caridade, minha bandeira branca, e vai para onde? Para o umbral. Vamos ao umbral, atrás de espíritos para ajudar. Aí ele fala assim: Cristo, pelo amor de Deus, eu já estou com dificuldade enorme lá no meu país, lá que o Senhor me deu para governar. Você vai fazer o quê? Que eu vou para o umbral? Você vai para o umbral. E onde você vai no umbral? Você vai naqueles espíritos que falharam dentro das religiões. Vai atrás daqueles sanguinários que mataram muitos, que atrocidades muitos. Você vai pegar os piores espíritos. Imagina um umbral nessa situação. Ismael fala assim: o que eu vou fazer? O que o Cristo vai me dar de missão agora? Se já estou nessa dificuldade danada. Não, você vai pegar os piores, limpou o umbral naquele momento. E vai levar para encarnar lá. Porque o Brasil é o celeiro do mundo. É lá que as almas vão regenerar. Lá vocês vão acolher todos. E o Cristo faz isso com Ismael, manda para cá. Mas ao mesmo tempo, ele traz também outros espíritos. Dentre eles, a gente vai falar ali, né, da miscigenação, da questão da abolição. Ele traz um espírito para cá, que é de Longínquos. Longinos, né? Alguém lembra quem é o Longinos, nossa história? O Longinos foi o soldado que cravou a lança no peito do Cristo. Ismael traz ele para cá. E o Cristo, numa conversa muito íntima com Longinos, diz para ele: meu filho, meu irmão, você já passou por algumas purificações e vou te dar mais uma missão.
passando dessa missão, seus resgates estão acabados. E ele vem para cá para ser quem? Dom Pedro II. Um estadista, ignorado, né, durante muitos séculos, e hoje estudado, pós-doutorado, na Inglaterra, como um dos grandes estadistas da época. Mas nós, brasileiros, nós temos o hábito de falar o quê? Mal de nós mesmos. Nós falamos mal de nós mesmos. Nós vamos para outros países, ficamos 2 horas na alfândega, não reclamamos. Porque estamos num país civilizado. A gente chega no Brasil, demora 15 minutos e fala, tá vendo, é Brasil. Nós temos hábito de reclamar muito da nossa terra. Quem já teve a oportunidade de morar fora, uma coisa é passear. Quando a gente vai para outro país é muito bom, né? Você vai ser apresentado as coisas boas daquele país. Mas quando você convive com o povo, você vê que as dificuldades existem em todas as partes. O Mauro já morou fora um tempo, né? Eu tive um tempo morando na Austrália, passei um período na Argentina. A gente percebe a diferença desses povos, a dificuldade que cada um tem. E nenhum povo que eu conheço, que eu tive a oportunidade de conviver, tem o acolhimento que o brasileiro tem. Nenhum lugar do planeta. E essa é uma parte da nossa virtude espiritual, de saber acolher, de saber receber pessoas. A gente percebe que não é só receber no plano físico, mas no plano espiritual também. E assim foi feito, foi transplantado para cá. Por exemplo, Dom Pedro, né, que fez a nossa abolição em 1988, 89. E diversos outros espíritos. Eu deixei uma anotação em algum lugar. São tantas informações que às vezes vai ter que fazer alguma cola. E assim também vieram para cá espíritos de comprometimentos religiosos, tá? De falhas religiosas. E um deles, o Cristo disse para ele, uma encarnação para você não será suficiente. Você precisará pelo menos 2 vezes na terra do Cruzeiro do Sul. Né? E quem é ele? Chega aqui como padre José de Anchieta. Fundador de São Paulo, Manuel da Borba foi de São Paulo, padre José de Anchieta. E a segunda missão dele vem como quem? Fabiano de Cristo. Deixando um legado aqui fantástico, cumprindo a missão dele. Então Jesus não traz só os necessitados, ele traz o suporte ao mesmo tempo. Traz junto também Públio Lentulus, que nós conhecemos das histórias, dos romances, né, de Chico Xavier, junto com Emmanuel. E ele se encarna aqui como o padre Manuel da Nóbrega, sim, fundador de São Paulo. Né? E ele funda a cidade de São Paulo. Desencarna e vira quem? O guia espiritual de quem? De Chico Xavier. Nosso querido Emmanuel, com aquela disciplina dele o tempo todo ali, da cobrança. Então nós percebemos, meus irmãos, que a oportunidade ela vai chegar para todos e que o Cristo nos oportuniza isso. E o Brasil é a nação que é, por isso. Em qualquer lugar que você chegar, se você chegar no Japão, se você chegar na China, se você chegar na Noruega, você percebe as pessoas, elas têm o mesmo perfil. Não vamos longe não, vamos aqui na América do Sul, no Paraguai, na Argentina, Chile, todos têm um rosto mais parecido com o indígena. E o brasileiro, nós temos rosto de quem? Nós não temos rosto. Não temos, você pode olhar uma pessoa assim, aquela pessoa alemã é brasileira, aquele ali é chinês, não é brasileiro, aquele ali é europeu, não é brasileiro, nós não temos esse rosto. Nós não temos, o Brasil é tão eclético, existe essa miscigenação tão grande que nós não sabemos se a pessoa é um brasileiro ou se ele é um estrangeiro, nós não temos cara. Tanto que o Brasil é o celeiro do mundo nesse acolhimento. Nós recebemos de todas as partes do mundo pessoas, espíritos diferentes. E quem somos nós? Nós vivemos naquela leva lá, quando Ismael vai com a bandeira do Cristo lá, convocando, e todo mundo, eu vou, é oportunidade. Naquela hora o umbral deve ter limpado, deve ter até alugando já uns terrenos lá para fazer uns condomínios. Mas o umbral ficou limpo, de certa forma, né? E nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui. Tá? E a gente percebe que no Brasil nós temos diversas religiões e todas se dão muito bem. Nós temos diversas raças, etnias e todas conversam muito bem.
E nós continuamos com a mentalidade, não, nós fomos colonizados pelos portugueses. Pergunta à África do Sul se a colonização inglesa para eles foi boa. Pergunta aos países. A Argélia, que foi colonizada pela França, se foi boa a colonização para eles. Todo mundo vai falar que não foi. Mas nós priorizamos reclamar, né, que o Brasil tem essa situação porque vieram os portugueses. Não. São as nossas escolhas. São o nosso comportamento e o nosso comprometimento com o que nós realizamos aqui. Então nós temos ali, no século XVI ao século XX, colonização, essa miscigenação, né, desses povos de vários lugares, principalmente do europeu, do índio, do negro, que aqui chegou. Nós temos todo o processo de abolição, com diversos espíritos ali nobres que vieram nos ajudar nesse processo. E nós temos diversas culturas, como eu acabei de falar agora sobre religiões, né, que aqui nasceram, povos para aqui que migraram, e essa terra aqui que tudo dá. O estrangeiro chega aqui, encontra de tudo que você joga nesse solo aqui. É impressionante como o Brasil produz. Então nós temos a riqueza do nosso solo, nós temos minerais. Nosso solo aqui praticamente não existe em outros países aqui, no nosso orbe terrestre. Então nós temos essa imigração de pessoas que se sentem sempre muito bem recebidas no Brasil. E a preparação para um papel de pacificação e acolhimento. O brasileiro, ele tem essa índole nossa, né, do conversar, do ouvir, do acolher. Tá? A quem quer que precise, a quem quer que solicite de nós. Tá? Isso faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso dia a dia. Como eu disse, né, quem já teve a experiência de passar fora, o povo é muito frio, as pessoas são muito distantes. Dentro do nosso próprio país, pela extensão territorial que nós temos, nós percebemos. Se você for para o sul do país, é um povo extremamente respeitoso, mas é um povo que mantém a distância até te conhecer melhor. Você vem para São Paulo, é um povo extremamente agitado, mas cumpridor dos seus horários ali, então muitas vezes na agitação, na correria deles. Eles vão te prestar uma informação, te presta errado pelo fato de estar na correria dele, de cumprir os horários dele, não que ele queira. Aí você chega na casa do mineiro, se você não comer na casa de um, não comer na casa do outro, ele vai ficar chateado contigo. Você vai para o nordeste do país, o norte muitas vezes, a pessoa não te conhece, mas ele oferece a casa dele para você dormir. Fora os nossos sotaques, né? Imagina um europeu chegando aqui para aprender português lá no Nordeste e depois migrando para o sul do país. Que loucura que seria isso. Mas nós temos isso, né? Essas características diferentes, mas acolhedor ao mesmo tempo. É um povo que sabe receber quem vem de fora. Nessa obra nós temos Jesus aí, né? Como guia nosso, do nosso planeta. Tá? E ele está sempre atento através dos seus benfeitores espirituais. No nosso caso aqui deixou o nosso governador Ismael, tá? Como espírito protetor do Brasil, que é o símbolo da caridade, da paz, da harmonia. E o Brasil traz muita reminiscência do povo judeu, do povo hebraico. Né? A gente pega todo aquele lá, do infante de Sagres, deu toda a parte, encarnou em Portugal, né, para ajudar que Portugal chegasse aqui através da navegação ali dentro, Dom Henrique. Nós temos diversos espíritos chegados aqui através do Vasco da Gama, vários outros que são encarnações judaicas, hebraicas, tanto que nosso lar, que é a colônia espiritual, que se encontra mais conhecida nossa aqui perto do Rio de Janeiro, ela é fundada, né, por portugueses, geralmente de origem judaica. Né? Nós temos lá os ministérios, assim também como nós tínhamos 71 participantes do Sinédrio hebraico. Nada acontece por coincidência, né? O formato da estrela na nossa cidade, do nosso lar. Missão nossa, irradiar a fraternidade e o evangelho vivido. Tá? Um é o evangelho falado. Tem gente que conhece o evangelho de ponta a ponta, a Bíblia de ponta a ponta, mas falta a ação. E o que ele nos convida aqui é justamente viver esse evangelho, fazer com que ele seja aplicado no nosso dia a dia, ele seja levado a cada recanto que nós possamos alcançar.
nosso dia a dia. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, qual o sentido disso pra gente? Não é privilégio, é chamado ao serviço, que eu falei, é uma missão, e essa missão é trabalho, essa missão é lapidação, e a lapidação dói, ela dói muito, tá? Então, quando Ismael chega lá e o Cristo fala para ele assim, eu estou te dando um problema maior que ele já tem, você tem lá o problema da escravidão no teu país, mas eu vou pegar para você agora, eu vou mandar todos os sanguinolentos da Europa, os falidos na religião, eu vou mandar para você, mas Cristo, esse é um problema maior. Você tem um problema maior, você esquece o problema menor. Você tem uma dor, você está com a dor no teu dedo, você tem uma dor de cabeça maior, você esquece o teu dedo. Ele funciona. E esse é o processo de lapidação. A dor, ela nos aproxima. Quem tem uma dor na família de alguém que esteja doente, um paciente terminal, a família que muitas vezes é afastada, ela chega. Quem teve oportunidade de estar em alguma fileira militar em algum momento, os treinamentos militares, sabe, eu durante 5 anos estive nas fileiras militares, eu tenho grandes irmãos que passaram fome, necessidade comigo durante os acampamentos, são irmãos, são pessoas desconhecidas, mas a dor daquele momento nos levou a uma irmandade. E nós somos assim ainda, somos espíritos renitentes, espíritos muito duros, nós temos no processo de lapidação, nos processos de dor, que nos aproxima. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade, então não é um privilégio que nós temos, é um chamado ao serviço. Essa é a lapidação. E para lapidar, ela vai dolorir. Nós vamos ter atrito, tá? Seja nos nossos lares, seja no nosso convívio de amizade, no nosso convívio de trabalho. O coração ele pulsa, ele leva a solidariedade, ele leva esse processo. O Brasil é um país muito acolhedor no sentido também, quando nós vemos que o nosso país sofre, nós nos juntamos para ajudar. Vamos voltar na nossa realidade muito próxima de 2011. Quem morava em Teresópolis, conviveu, com certeza se dedicou à ajuda do próximo de alguma forma. Eu não sei fazer nada, eu não sei socorrer, mas arranjou alguma função para ajudar. Nem que seja se colocou na tua casa para rezar, para pedir a espiritualidade para ajudar. Então, no momento da dor, nós nos aproximamos muito mais. E o Cristo nos chama hoje com o Evangelho. Que Evangelho é esse? Que pátria do Evangelho? Principalmente edificar o nosso lar, primeiramente, a nossa casa, nosso núcleo familiar, para que isso se reflita na sociedade. Enquanto nós não conseguimos ajustar o nosso núcleo familiar, nós vamos ter dificuldade. Se nós não percebemos que o nosso núcleo familiar tem espírito sob o nosso comando, o espírito que convive conosco, tá? Com muita dificuldade, não identificarmos esses problemas, né? Nós não vamos conseguir refletir isso na sociedade. Nas últimas pesquisas, pesquisa do censo aí, nós percebemos a quantidade de pessoas que diminuíram a questão de ter religião. Alguns aumentaram pessoas que não acreditam em Deus, espíritos que estão chegando aqui, pessoas que tentam se afastar. Mas se nós pegarmos, voltamos um pouquinho de novo aqui, tá? Nós falamos da época da Inquisição, das cruzadas, e as pessoas matavam em nome de quem? Cristo, Deus. Elas colocavam fogo nas pessoas com a maior crueldade e falavam, estou matando em nome do Senhor. Muitos espíritos que estão conosco hoje aqui são espíritos que trazem uma raiva muito grande de Deus, Mestre Jesus, porque ele traz na consciência dele, espiritual, que ele morreu por causa do Senhor, por causa de Deus, por causa de Cristo. Então nós temos que identificar muitas vezes o filho que está sobre nossos cuidados, que não quer participar da religião, que não quer escutar muitas vezes, porque ele traz nele esse espírito que foi, muitas vezes morreu, sendo julgado por um falso Cristo, que éramos nós, dores da época. Então, esse coração nosso, ele tem que pulsar no sentido de cuidar, de buscar ajudar essa humanidade, principalmente os mais próximos. A partir do momento que nós conseguimos já cuidar de quem está próximo de nós conseguimos cuidar de quem está um pouco mais afastado. Então ele já chama para a gente aqui, e foi meu interesse trazer esse tema, chamar para esse evangelho de casa, esse cuidado do nosso lar, na edificação da nossa casa, para que realmente consigamos colocar isso para a sociedade. Então a gente precisa do acolhimento, a gente precisa do diálogo, né? A gente precisa da esperança. Então você vê diversos espíritos chegando em levas, espíritos, hoje nós temos aí crianças com TDAH, com autismo, com uma série de dificuldades nos nossos lares, no nosso dia a dia. O
muitas vezes eles chegam precisando do quê? Desse acolhimento, desse diálogo e não da nossa irritabilidade muito rápida, tá? De um cuidado maior. E a partir do momento que nós não temos esse cuidado em casa e a irritabilidade, a gente percebe isso. Eu falei que a ideia não é falar sobre política, mas nós percebemos em momentos do nosso país onde famílias começaram a se afastar, quando tem essa questão de política. Eu falei que o ano que vem, eu tenho falado muito, vai ser uma guerra muito mais espiritual, uma guerra eleitoral. Nós temos que ter cuidado com a nossa postura em relação a isso, com a nossa casa. Nosso processo é o quê? Acolher, dialogar e não separar. Nós já estamos separando dentro da nossa casa, imagina como é que vai ser lá fora. As diferenças têm que ser respeitadas. E aí eu proponho para vocês agora um simples movimento. Eu vou pedir a todos vocês que girem a cabeça para o lado direito de vocês. Mantenha a cabeça girada um pouquinho para o lado direito. Depois de 5, 10 segundinhos, vocês vão ver que a partir do momento que a gente fica com o pescoço virado para um lado, ele vai começando a incomodar a gente. Você passa a perceber só um lado. Gira um pouquinho mais para a direita, força o pescoço um pouquinho mais para a direita de vocês. Possivelmente isso vai incomodar o pescoço de alguns. Agora volte o rosto de vocês para o centro e faça o mesmo movimento agora para a esquerda de forma suave. Exacerba um pouquinho mais, force um pouco mais para a esquerda. Se vocês ficarem com isso em mais 10, 15, 20, 30 segundos, o que vai acontecer? Podem virar a região central novamente. Quando vocês viram o rosto levemente para um lado, seja direita ou seja esquerda, pode não incomodar. Mas quando você força um pouquinho mais, ele vai te incomodar. Se você permanecer, ele vai te incomodar. Então, quando nós temos a nossa postura de olhar só para um lado, o que acontece? Quando o Mauro olhou só para o lado direito, ele passa a não enxergar todos vocês que estão à esquerda dele, os irmãos que estão aqui, as pessoas que andam com ele aqui. Quando ele olha só para a esquerda, ele não enxerga o Rolf lá, ele não enxerga as outras pessoas que estão do outro lado. Assim é o nosso dia a dia. Se eu convivo com um casal e existe uma separação, se eu escuto só um lado dessa história, eu passo a não perceber o outro lado da história. Quando eu me ponho a olhar só para um lado na minha vida, eu passo a não enxergar as possibilidades que o outro lado me dá. E quando eu me torno extremamente preso em uma posição só, seja para qualquer coisa na vida, seja para minhas posturas no dia a dia. Síndrome de Gabriela, não é? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou sempre assim. Eu não vou conseguir mudar, eu não consigo perceber o que chega de novo na minha existência. Eu não consigo captar as oportunidades que a espiritualidade me traz de aprender coisas novas, de cuidar, de olhar pessoas diferentes. Então, se eu só olho para o lado de lá, eu não percebo que eu tenho outras pessoas aqui. E como essas pessoas podem acrescentar à minha existência. Aí, quando eu forço meu pescoço para um lado, forço meu pescoço para o outro, eu percebo que me incomoda. E quando eu volto para o centro, e somos assim, nós temos uma caminhada. E o Cristo fala que ela deveria ser o mais reta possível. A gente consegue? Não conseguimos. Então, a gente vai para cá um pouquinho, olha só para esse lado, daqui a pouco você percebe que esse lado não tinha toda a verdade que eu buscava. Aí você volta aqui para o centro. Aí você começa a caminhar um pouquinho aqui mais tranquilo, né? A parte da harmonia. Aí eu faço o quê? Criança teimosa que eu sou, eu vou para o outro lado e vou fixar do outro lado. Aí eu vou ter que ir indo e voltando. E quando a gente se concentra mais na parte da harmonia, olhar para frente, tá? Ter uma tranquilidade, poder olhar para um lado, olhar para o outro e voltar para o centro, eu consigo perceber o quão eu posso aprender dos dois lados da minha existência. Eu posso aprender na queda, eu posso aprender na ascensão. E cada vez mais lapidando o que não serve para a minha caminhada. De forma melhor ainda, auxiliando a quem possa perceber isso junto comigo. Então nós vamos... O Evangelho, né? Como ética do nosso cotidiano, os ensinamentos, né? Esse Evangelho aí representa os ensinamentos. Que eu recebo por caridade, por merecimento, da espiritualidade maior. É a caridade. É o amor em ação. Benevolência, indulgência, perdão. Quando nós erramos, nós
pedimos perdão, nós adoramos ser perdoados. E quando o outro erra, a nossa dificuldade em perdoar o próximo. 2 pesos e 2 medidas. A velha história, né? Passamos o outro o que gostaríamos que fosse feito conosco. E se nós não praticamos isso? Nós não exercemos isso. Como é que fica para eu tentar ajudar o outro? Só quero receber nesse processo. Eu preciso fazer os dois lados. Existe uma coisa chamada caridade, né? Que a gente faz com quem esteja precisando. Tá? Não é só da caridade do físico, do sustento físico, mas do sustento moral, do cuidado, do acolhimento. Nós temos, o universo entende que você vai receber também quando você precisar. Mas existe outra coisa que é o agradar, né, a quem está conosco. As pessoas que convivem conosco. Eu trabalho numa casa espírita, convivo com vocês o tempo todo e eu nunca vou elogiar, eu nunca vou perceber a mudança do trabalhador que está comigo dentro da minha casa. Ah não, só vou dar parabéns à pessoa no dia que for aniversário dela. Se você passa em algum lugar, vi um livro que eu gostei, me identifiquei com esse livro, acho que vai ser legal para o Walter. Posso comprar aquele livro e dar. Eu sei que ele pode comprar aquele livro, mas você está fazendo uma gentileza. Nós temos que entender que o universo, ele interpreta a gente como caridade e gentileza. Se nós só formos caridade, o universo não consegue entender, nós precisamos da gentileza, cuidado. Então nós temos que exercer isso. A caridade com quem precisa e a gentileza com quem caminha conosco, com quem está ao nosso lado. Educação moral do sentimento e da consciência. Todos nós sabemos as nossas dificuldades. O que você já passou na tua vida? A bebida alcoólica já não me incomoda mais. Eu não gosto. Não convivo com ela tranquilamente. Mas uma pessoa que ainda tem a tendência ao vício, a bebida alcoólica para ele já sabe identificar que aquilo ali é um fator complicador na existência dele. Nós sabemos nos nossos deslizes morais, nos nossos deslizes físicos, o que nós temos tendência. Aquilo que nós já acertamos, nós já não precisamos trabalhar tanto. É só manter. Mas aquilo que nós temos dificuldades ainda, seja na fala em relação ao próximo, seja na crítica destruidora em relação ao outro, então nós temos a educação moral do nosso sentimento e da nossa consciência. Porque conscientemente ou não, nós vamos emanar e irradiar para o outro aquilo que nós pensamos. E muitas vezes, quando o outro não recebe, isso volta para a gente. E a vibração que nós emitimos, nós vamos ser os primeiros, como a vela, quando você acende, ela vai iluminar as outras pessoas, mas você é o primeiro a ser iluminado. O nosso pensamento também, a irradiação que nós colocamos para o outro, nós vamos ser o primeiro a ser contaminados. Se ela é boa, nós vamos ser envolvidos nessa irradiação também. Se ela é ruim, nós vamos sofrer com isso. Então, a nossa educação moral, ela se faz necessária e é necessário que a gente acelere esse processo. Tá? Esse mundo que nós vivemos hoje, esse planeta de provas e expiações, ele caminha, felizmente, de forma mais lenta que nós desejamos um planeta de regeneração. Mas cabe a nós acelerarmos esse processo. Principalmente através da educação moral, do sentimento e da nossa consciência. Aí nós temos algumas mensagens centrais aí no livro, tá? Esse livro, para quem já leu sabe, você pode fragmentar em cada capítulo, se transformar num estudo aqui, um grande seminário. Tá? Então nós pegamos algumas coisas ali. Então ele fala que o Brasil ele tem uma vocação, né, de integrar as diferenças. O que eu falei? Os povos, aqui a gente não consegue identificar quem é quem. O brasileiro não tem uma cara fixa. Se você for no Paraguai, assim, são indígenas, descendentes de indígenas. Nós não temos. Nós não temos. Nós não sabemos exatamente quem nós somos. Nós temos sangue europeu, sangue africano, sangue indígena. Nós não temos, entre aspas, uma pureza. Tá? Isso nos torna diferentes. Nós olhamos para todos os rostos aqui, são diferentes. Nós não temos uma característica. Então nós podemos encontrar aqui pessoas com característica europeia, africana, chinesa, japonesa, chilenos. Se a gente vai olhar, vai achar que é de outro país. Somos nós, brasileiros. Mestiçagem cultural como oportunidade de convivência fraterna. Então nós temos culturas diversas, culturas que vieram da África, culturas que vieram da Europa. Isso reflete nossa alimentação, por exemplo. Uma comida mineira, uma comida gaúcha, uma comida do norte do país. Nós temos influência de diversos povos aqui.
Nós temos um carnaval no Rio de Janeiro que é de uma forma, você vai para o carnaval no norte do país, lá do Boi Bumbá, é diferente, estão comemorando, mas são culturas diferentes, né? Esse país, então nós conseguimos fazer uma integração cultural, uma convivência fraterna com isso, tá? Sem ter que brigar com o outro em relação ao processo todo. Nossa hospitalidade e diplomacia pacificadora. Quer ver? Vai você para outro país, chega lá, vamos aqui na América do Sul, você vai chegar na Argentina, o argentino consegue entender um pouco mais o brasileiro pelo nosso convívio, o Paraguai. Você vai surgindo, sobe um pouco. O chileno, ele já não entende nosso espanhol, vai falar rápido. Você chega no Panamá, é um espanhol muito diferente, e eles não fazem a mínima intenção de entender. Se você souber falar a língua dele, ótimo. Aí vamos fazer um movimento contrário, vai chegar qualquer estrangeiro no Brasil, seja um que fala a língua espanhola, uma língua inglesa, qualquer outra língua. Tem 10 brasileiros. Teoricamente, o espanhol, o americano, deveria tentar falar a nossa língua. O que o brasileiro tenta fazer? A gente tenta falar a língua deles. Nós tentamos, de alguma forma, nossa forma hospitaleira e diplomática, né? A gente tenta falar a língua deles. A gente tenta acolher. E o movimento contrário não acontece. Pode ter certeza disso. Tá, mas nós temos isso. Então se junta todo mundo para tentar falar o inglês. Mesmo que ninguém sabe inglês ali, o cara vai se virar ali para tentar falar inglês, para tentar acolher esse cidadão que aqui chega conosco. Então nossa hospitalidade, nossa diplomacia, ela é muito conhecida em qualquer parte onde nós estejamos. Nós temos aí a prova coletiva, né? Então essa prova coletiva foi muito... Nós temos esse comprometimento como nação, tá? Principalmente com os povos negreiros, os povos que vieram da África para cá. Então, o maior comprometimento do Brasil, que nós não conseguimos consertar ainda, de certa forma, essa questão nossa da desigualdade, da violência, tá? Do que foi feito naquela época. Nós temos que consertar isso, de alguma forma. Nós temos o convite à regeneração, à justiça social, à compaixão e à honestidade. E a honestidade começa com pequenos hábitos, tá? Se você para numa vaga, eu sempre falo muito isso, né? Tem uma vaga de deficiente, uma vaga de idoso, você vai parar 5, 10 minutos, não é sua vaga. Você está sendo desonesto com aquilo ali. Ah, se você vai a algum lugar, alguém te dá um troco diferente, um pouquinho a mais, seja 2, 3, 5 reais. Ah, coloca no bolso. Aí nós queremos cobrar dos nossos políticos, dos nossos representantes. Ah, não, ele roubou 1 milhão, 10 milhões. E qual a diferença de roubar um real e 1 milhão? É só a quantidade. Porque a ação é a mesma, o comprometimento é o mesmo em relação ali. Então nós temos que trabalhar no nosso dia a dia pequenas coisas que nos tornam honestos. Porque os nossos representantes saem do meio de nós, do povo. Nós não trabalhamos essa honestidade. Pequenas doses, ela não vai acontecer numa dose maior. Esperança ativa, fé e obras. Tá? É uma fé raciocinada, porque o cara que coloca uma bomba no corpo e vai explodir em determinado lugar, ele está com fé, ele tem fé. Ele tem fé na religião dele, tem fé nos princípios que são pregados para ele. Nós precisamos de uma fé raciocinada, uma fé realmente voltada à obra correta. E fé está disseminada por várias partes. Brasil e o mundo. Quais são as nossas contribuições? A cultura, o que nós podemos levar de cultura para o nosso... Essa cultura, esse diálogo, essa cooperação. Quem trabalha nessa área aí de saúde, principalmente na área de farmacológica, sabe a quantidade de medicamentos que são extraídos do Brasil e por dificuldade no nosso país são levados para outros lugares, são aprimorados lá e voltam para a gente com valor exorbitante. Então, o Brasil consegue contribuir, tá, em várias formas, culturalmente, através dos benefícios que o nosso solo nos apresenta, que foi deixado a nós. Nós temos potencial de mediação e pacificação de crises. Mas primeiro nós temos que pacificar a nossa casa, o nosso estado, a nossa cidade, o nosso país, para tentar levar isso para outro lugar. Eu brinco que no período da pandemia, uma das coisas que apareceu era o coach, né? O coach era aquela pessoa que ele não foi feliz, com todo respeito, ele não foi feliz em nada, não conseguiu ter sucesso em nada, ele resolveu, não, eu vou
orientar ali o Antônio para arrumar o armário dele, ou seu personal para arrumar o armário. E o armário da tua casa, como é que tá? É uma bagunça, mas na minha casa não tá nesse momento aqui em vocação. Então, assim, nós temos primeiro pegar esse potencial e trabalhar dentro do nosso lar, dentro do nosso espaço, para conseguir pacificar o outro. De exemplo de serviço ao próximo, né? O Brasil tem bastante, então nós somos solicitados a isso. Evitar, né, o eufanismo, tá? Essa situação do orgulho extremo, né? Ser muito orgulhoso em relação a achar que essa missão que nos foi dada nos torna superiores aos outros povos. Não é isso. Então, no momento inicial, muita gente discutia sobre essa questão que o Brasil ia ser o celeiro do mundo muito rico. Não, outras nações já tinham essa missão. Se nós pensarmos em Roma, né, qual era a missão de Roma? A missão de Roma era unificar o mundo, era criar uma grande nação. E Roma falhou. Cada nação traz o seu pleito aí, né, a sua missão. O Brasil tem a dele. E a nossa não é essa questão da superioridade, do eufanismo, mas muito pelo contrário, é a questão do agregar, do acolher. Livre-arbítrio. Então, assim, a missão foi dada, mas só que nós temos o livre-arbítrio, que nem o Cristo vai interferir nisso. Você pode vir aqui, é o que eu falo, você tem um casal e vocês resolveram ter 3 filhos. E vieram os 3 filhos. E no momento, ou a mãe ou o pai resolve abandonar aquela missão. O que o Cristo, no livre-arbítrio, outro pode chegar e assumir aquela função. Ou apenas um deles assumiu aquela função. Mas os dois tinham esse comprometimento na parte espiritual, tinha essa missão de levar essas crianças à frente, no estudo, no desenvolvimento. Mas o livre-arbítrio faz com que você abandone a missão que você vai ter que repetir de alguma forma essa missão. Mas outros podem assumir ao longo, sempre o Cristo coloca. Quando Kardec veio para codificar a doutrina, possivelmente lá o Rustem tinha vários outros espíritos aqui, também já ali de sobreaviso. Se você falhar, eu tenho alguém aqui preparado para essa missão. Ela foi dada, ela tem que ser cumprida pelo Cristo. Então nós temos responsabilidades em relação a isso, né? Em levar mais luz à frente, ter mais comprometimento, nós fazemos. E a questão de ser humilde. Né? Então, assim, não é triunfar sobre o próximo, é levar, trabalhar em nós esse processo de humildade. Eu acho ainda que a humildade ela ainda pertence a Madre Teresa de Calcutá, da vida, um Chico Xavier, um Gandhi. Nós ainda estamos no processo de sermos simples. Nós conseguimos sair desse planeta aqui. Já simples nas nossas ações, já estamos galgando alguns degraus a mais que chegamos aqui. Então nós temos aí as nossas implicações, né? A responsabilidade individual e coletiva. Como eu disse, o Brasil tem hoje um débito coletivo com os povos africanos. Tá? Que nós não conseguimos redimir totalmente em relação a isso. Melhoramos, mas não redimimos em relação a isso. Mas dentro desse processo, cada um tem seu processo individual. Nós temos a nossa individualidade dentro desse todo. Então, nós temos o micro e o macro. Então, dentro do macro tem uma responsabilidade, mas cada um de nós tem o seu próprio processo individual. Todo. E vamos buscar a nossa reforma íntima. Nos pensamentos que nós temos, nas palavras e ações. E olha só como é difícil isso hoje em dia. Por quê? Como eu disse, né? Quando nós temos momentos, nós somos profissionais da área de saúde, professores, qualquer profissão. Hoje eu tenho um processo chamado internet, onde eu lanço, antigamente você falava com teu vizinho alguma coisa, ficava por ali. Hoje não. Uma postura minha equivocada, eu posso colocar na internet, você vai levar para diversas pessoas em segundos, e você não tem como voltar atrás desse processo. Então a nossa responsabilidade ela se torna maior a partir do momento que hoje eu consigo levar esses pensamentos, essas palavras, essas ações a muito mais pessoas ao mesmo tempo. E o lado contrário também, se eu consigo fazer uma ação boa, eu consigo alcançar muito mais pessoas mais facilmente. Antigamente, para saber uma ação que era feita em Teresópolis, em outro estado, possivelmente ninguém saberia, que era através de cartas, um movimento espírita que acontece. Hoje não, você coloca na internet, em segundos você divulga isso para o mundo todo. Estudo, oração, vigilância moral, tá? Porque nós vamos ser atentados em relação a isso tudo. Seja no teu trabalho, seja em oferta, muitas vezes você está à frente de um trabalho, você está à frente de uma fiscalização, vários processos acontecem. Dessa forma vamos ser tentados, entre aspas, a isso, né? Coerência e ética no trabalho, família, redes sociais.
Então, ano que vem, quando a gente resolver ir para a internet, colocar nossa postura em relação à política, o que quer que seja, tomamos cuidados com isso, que tenhamos um cuidado devido em tentar harmonizar, agregar e não separar, seja na casa espírita, seja no núcleo familiar, qualquer outro lugar. Lembrando que as pessoas que estão lá são pessoas como nós, que temos falhas. Se nós falhamos, nós achamos que o outro que está à frente não vai falhar? Então, as implicações ainda, responsabilidade coletiva, né? Como nós falamos no Brasil, cidadania ativa, voto consciência, participação social, combate à corrupção. Esse combate começa primeiro em nossa casa, no nosso dia a dia, e não cometer equívocos pequenos, corrupções pequenas aí, como estacionar num lugar que não deveria ser nosso, tá? Transparência e exemplo em relação a isso aí. Promoção à justiça e dignidade. Então, nós temos um trabalho individual onde nós, juntando um com o outro ali, consegue levar à frente. Tem bastante coisa ainda para falar, mas eu vou parando por aqui. O recado, de certa forma, foi dado. Gostaria de deixar uma música aqui no final, que faz parte da minha mocidade durante os períodos. Quero algumas sugestões de a gente fazer o culto no lar, em casa, né? Várias coisas aí que nós podemos exercer, que vários palestrantes aqui vão estar falando sempre. Essa é uma música que fazia muita parte da minha mocidade durante as jornadas da Comerge, né? No período de carnaval, que a mocidade dos espíritas passam, ia muito para Petrópolis nesse período aí. E essa é uma música que reflete muito a questão nossa do país, né? Você reclama do seu país, mas já parou para pensar que terremotos aqui não há. Nem vulcões, nem furacões. Temos uns ventos fortes atualmente, né? As coisas mudaram um pouquinho, mas nem tanto. Terra abençoada pelo coração do mundo, dona do pão e do mel. Eu sei que a dor é grande, mas a batalha é da gente. Plantar agora a semente, bem cuidar dessa flor, verdadeiramente. Brilhar nossa luz interior. Lá no céu, azul a marca da vitória. Cruzeiro do Sul, que o Cristo tanto falou lá com Ismael. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, a terra da esperança, do começo, a terra da esperança o Brasil. E assim eu deixo a nossa mensagem aí, o Walter vai colocar a música. E o nosso desejo que seja um ano de paz, de tranquilidade, que nós consigamos fazer em nosso núcleo essa paz para que ela seja irradiada e cada um fazendo na sua casa. Nós vamos conseguir um egrégor muito mais forte, maior para o nosso planeta, para o nosso país principalmente, que é o nosso comprometimento maior. Gratidão pela oportunidade de hoje. Você reclama do seu país, mas já parou pra pensar? Já parou pra pensar que terremotos não há, nem vulcões, furacões, terra abençoada pelo céu, coração do mundo, dona do pão e do mel. Eu sei que a dor é grande, mas a batalha é da gente. Sei que é grande a dor. Plantar agora a semente, bem cuidar dessa flor, verdadeiramente brilhar nossa luz interior. Interior.
do seu país, mas já parou pra pensar? Parou pra pensar que terremotos não há. Aqui, amigos, mais uma vez boa noite, né? Mais uma vez, Jean, obrigado aí pelas reflexões. Esse é um livro muito interessante, né? E alvo também de muitas polêmicas, né? Exatamente pela visão que o Jean colocou ali para a gente. Parece uma coisa meio ufanista, né? Fala assim, então eu sou brasileiro e tal. Mas tivemos a oportunidade de morar fora, né? E participar ali do movimento espírita fora do Brasil, né? Participei do Conselho Espírita Internacional, que é o órgão máximo assim, né, do espiritismo e tal. Participei pelo Japão, diga-se de passagem, em 2010, para ter uma ideia assim, né? Eu e um outro colega, Rogério, portanto, com nomes brasileiros, e participamos representando o Japão. No Conselho Espírita Internacional se fala portunhol, na verdade. Então, assim, você começa a ver a influência do Brasil dentro do movimento internacional, né? No Japão, né, tive a oportunidade de fazer muitos estudos, palestras e tal. A pessoa perguntava, mas em que você falava? Português. Falava em português. E quando tinha, assim, seminário, uma coisa maior, aí a gente tinha um colega, que era presidente do centro, né, que era Tomo-san, aí esse era japonês, mas ele tinha casado com uma brasileira. Uma pessoa que ela conhece o Brasil de alguma forma. E aí ele que fazia a tradução simultânea quando fazia assim os estudos no Japão, né? Nos Estados Unidos não, a gente fazia em Houston, né? Que eu morei em Houston. A gente tinha fundado lá um centro, então a gente fazia uma semana em português, na outra semana em inglês. Mas às vezes até a gente se sentia até mal fazendo inglês, porque só tinha brasileiro. A gente falando inglês, a gente começa a se sentir até mal ali. Mas a gente fala, não, a gente tem que se disciplinar, porque vai que um dia chega um americano aqui, você tem que estar com... E algumas casas já falavam só inglês, né? Conheci algumas lá nos Estados Unidos, que era só inglês, né? A língua é um grande problema. Essa foi uma coisa que eu aprendi. A gente aqui tem um livro em português, está resolvido o nosso problema. Chico Xavier escreveu lá em português. Oiapoque é o Chuí, você vai ler o mesmo livro. Na Europa, cada país ali, você vai ter que traduzir para 3, 4 línguas diferentes. E aí o Brasil fez uma editora chamada Edicei, para poder ajudar os países a traduzir alguns livros para poder ser lido nos países. Então, assim, e aquilo que o Jean falou, né, dessa coisa da solidariedade brasileira, né? Eu me lembro, a gente no Japão, no Centro Espírita, tinha um trabalho assistencial em Tóquio, e a gente saía um domingo por mês, né, a gente saía distribuindo coisas em umas praças, distribuindo alimentos e tal. Um dia eu conto isso para vocês melhor, mas saía distribuindo. Aí de vez em quando passava ali um japonês e falava assim, vocês têm autorização para fazer isso? Aí a gente fala assim, autorização, ó, pergunta aquele ali, a gente não fala japonês, ele empurrava para o Tomo-san, aí o Tomo que ficava lá, não tínhamos. Mas somos brasileiros. É isso que o cara está passando fome na rua, amigo. Vai me desculpar, mas a gente vai dar comida. E é uma coisa interessante isso, né? Essa índole, acho que essa é a palestra do Jean, né?
Como é que você é brasileiro mesmo, onde você tiver alguém caído, se tiver alguém precisando, você vai ajudar. E isso ferindo, inclusive, a cultura local, que diz que não pode, é proibido por lei. Nos Estados Unidos também, depois teve uma lei que não podia distribuir alimento na rua, porque sujava ruas. Então, não podia distribuir mais alimentos, né, nas ruas e tal. Então, no Japão, a gente recolhia o lixo. Outra coisa interessante, você dá a comida e depois recolhe o lixo. Então, assim, foi um aprendizado muito grande para a gente, essa visão do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Por isso que hoje você fala assim, né? Parece uma coisa... O mundo, né, o espiritismo no mundo é o Brasil ainda. Eles se preparam, né? Mas as dificuldades são muitas. No Japão, a gente tinha evangelização infantil no Japão. E você fala em quê? Que as crianças só falam japonês, a escola pública é japonesa. Como é que você fala? Aí o material todo que a gente tinha da FEB era tudo em português. Como é que você vai fazer evangelização infantil no Japão? Então, assim, os problemas são grandes com a questão da língua e da cultura, né? A cultura. Japão, 99% do Japão é shintoísta ou budista. Portanto, todas são religiões ritualistas. Observe que o 1% fica para o resto, para o catolicismo todo, fica para os evangélicos e os espíritas, só para ter uma ideia de dimensão das coisas. E como é que você entra com uma religião não ritualista num país tradicionalmente ritualista? Tudo é, né, samurai, tudo isso é do Japão que você pensa, né? Que eu adoro o Japão, só para não falar, achar que eu adoro o Japão, por mim eu estava morando lá até hoje. Mas, assim, é um país de rituais, né? E você entra, então, com uma doutrina completamente não dogmática, não ritualista. Esse é um trabalho para gerações, é só isso que eu queria trazer assim, para você, né? O Brasil não tenha dúvida sobre isso. O Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, em termos de espiritismo. Em termos de ser evangelho, né, acho que o Jean trouxe uma frase muito bonita para a gente refletir desse fim de ano, né, que não é o evangelho falado, é o evangelho vivido. Essa é uma frase muito bonita, porque acho que esse que é o segredo da questão, né, a gente conseguir, né, para ser a pátria do evangelho não pode ser conhecimento sobre doutrina espírita, né, é prática espírita. Prática do cristianismo redivivo. E essa, realmente, a gente ainda tem um chãozinho para a gente trilhar. Mas 2026 vem aí, quem sabe, em janeiro a gente já começa pegando firme e vamos nós, se Deus quiser, ali, mais um ano aí de trabalho aí para a gente, né? Mas só para complementar isso que o Jean trouxe brilhantemente aí para a gente. Dos avisos aqui, Marcinha falou sobre a mini palestra no dia 31 de dezembro, né? Às 20 horas, portanto, na quarta-feira, às 20 horas, né? Nós vamos estar aqui, vamos estar fazendo esse estudo, né, do final de ano, trazer umas frases para sorteio. Quem puder vir, quarta-feira, 20 horas, aqui estaremos fazendo nossa prece de Ano Novo, uma mini palestra de Ano Novo, que eu vou estar conduzindo aí, se Deus quiser. Com relação à cantina aqui fechada, né, só temos agora fechada, assim, agora só no dia 31, né, no dia 31. E ainda lembrando que as pérolas da codificação, segunda-feira, 29, ainda não vai funcionar, e as palavras do codificador, então, na quarta-feira, dia 31, às 15 horas, também não vai funcionar. Aí depois tudo volta ao normal. E nós temos aí nosso estudo normal, se Deus quiser, não pararemos aí. Ok? Marcinha? Sim, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Deixa eu ver, assim, hoje está mais fácil de eu olhar aqui. A resposta é não, né? Não visita. Então, hoje está mais fácil de ver todo mundo aqui. Amigos, mais uma vez, mais um ano, estamos encerrando, né? Agradecendo muito aí a vocês todos aí pela participação aí nesse ano.
É sempre um prazer enorme cada vez que a gente vem para cá e encontra os amigos, né? Eu fico ali sou privilegiado, porque ou eu estou na cantina comendo pão de queijo ali já, ou eu estou aqui na entrada e sou um privilegiado em receber vocês e fico com saudade de vocês. Então, quando eu vejo assim, eu começo logo a querer abraçar as pessoas. Isso é um privilégio para mim enorme. Então, queria agradecer muito vocês a oportunidade que tivemos aí esse ano de estarmos juntos e renovar esse nosso convite aí, se Deus quiser, ano que vem, vamos trabalhar, tem muita coisa aí para a gente fazer, se Deus quiser. Vamos encerrar então com uma prece, como fazemos sempre, né? Kátia, oi, vem cá, amiga. Kátia Caracena, uma grande amiga nossa. Vai nos fazer a prece aí da noite hoje. Vê se consegue falar aqui no microfone. Querido Deus, obrigada por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome, tentando nos reformar, tentando nos modificar para melhor. Agradecemos por mais um ano que pudemos ter com saúde da nossa família. E gostaríamos de pedir, Senhor, que o próximo ano, eu sei que muitas bênçãos teremos, mas que possamos aproveitar dessas bênçãos, acreditar que o Senhor está aqui do nosso lado e que possamos nos dirigir em sua direção, para que a nossa vida seja mais calma, mais tranquila, que tudo possa acontecer do jeito que tem que ser, com amor, fraternidade, caridade. É o que precisamos para vivermos com mais tranquilidade. Obrigada, meu Pai, obrigada, irmãos, por estarmos aqui. E continuemos nossa jornada sempre confiantes. Estejamos sempre juntos na fé. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, irmãos. Obrigado, amigos. Vamos passar então para o trabalho de passe. Aqueles que desejarem tomar o passe, aguardem. Chamaremos